2, 1. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. A proposta de Deus é que nós estejamos alinhados com a sua vontade, que a nossa vida esteja em linha com os céus. Como assim? Eu preciso aprender a vontade de Deus. Eu preciso conhecer a sua palavra. Eu preciso mergulhar naquilo que o Senhor nos ensina. Aquilo que é não devo ir por aqui. Aquilo que Ele diz, sim, venha por aqui, ali eu devo ir. Então, nessa série de programas, estamos conversando sobre as advertências de Jesus em relação às coisas da vida. E no programa de hoje, vamos falar sobre advertência sobre as riquezas. Será que as riquezas são más? Será que não vale a pena ser rico? Será que é bom ser rico? É ruim ser rico? Quais são os perigos da riqueza? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus, deixe o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Alinhar os ponteiros em relação à vontade de Deus, em saber o que Deus tem para nós, o que o Senhor nos ensina. Ai, como é bom! Como nos dá segurança para viver, andar no trilho do Senhor, andar no caminho que Ele abriu para nós, como traz alegria viver a vontade de Deus. A gente fica livre de lutas? Não. A gente fica livre de problemas? Não. A gente fica livre das batalhas espirituais? Não. Mas a gente tem vitória, vitória garantida. A gente entra nas lutas, entra nas batalhas, já com a certeza da vitória, porque estamos no caminho reto, o caminho de Deus que é perfeito, o caminho de Deus que nos leva à cidade celestial, à presença do Pai, o caminho de luz, o caminho de verdade, o caminho da palavra de Deus. É isso. E Jesus, Ele nos ensina, Ele nos mostra por onde devemos andar e Ele vai nos ensinar sobre os ricos e o reino dos céus. Tem diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus? Às vezes as pessoas tentam achar muita diferença, mas o reino dos céus é o ambiente celestial. O reino dos céus é um reino de paz, é um reino de obediência, é um reino de alegria, é um reino onde o Senhor habita e a vontade dEle é feita. É o reino dos céus. O reino de Deus, a mesma coisa, onde Deus é o Senhor, é o Rei. Mas nós podemos trazer o reino dos céus para a terra, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso interior, para o nosso coração. E Jesus vai ensinar sobre os ricos e o reino dos céus. Vamos ver? Em Marcos, capítulo 10, de 23 a 25, Jesus fala do perigo das riquezas. Olha o que ele ensina. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Bem, Jesus está ensinando para os seus discípulos. Ele olha ao seu redor e ele fala para os discípulos: quão difícil é para o rico entrar no reino de Deus.
os que têm riquezas, os que acham que têm riquezas, os que acham que são donos de muitos bens, de muita posse, de muitas propriedades e que têm muito dinheiro no banco, muito investimento. Quão difícil para eles é entrar no reino dos céus. Aqui não está falando nem em viver no reino dos céus, está falando em entrar. A gente entra no reino dos céus pela porta. A porta é Jesus. Só que a porta é estreita. A porta é estreita, ou seja, não dá para entrar com bagagem. Lembra da história do Ali Babá e dos 40 ladrões? Lembra que a gruta onde os ladrões tinham tudo, tinham ali muitos bens, tudo que eles roubavam, guardavam ali. E o Ali Babá, então, ele descobre como abrir a porta daquela gruta, abre-te sésamo, e ele entra e ele quer tirar tudo que está ali. E ele é pego, porque ele não quer deixar coisas para trás. Ele não pensa em salvar a própria vida e vai atrás das coisas que ali estão. Eu me lembro de programas na televisão que davam 1 minuto para as crianças pegarem, tinha uma pilha de brinquedos. Você tem 1 minuto para você pegar, o que você pegar é seu. As crianças ficavam doidas, mas elas queriam mais, elas queriam esse presente, aquele, aquele. E muitas vezes perdiam tudo, porque tinham o tempo e o lugar onde deviam estar. E assim muitas pessoas perdem a vida, porque querem tudo que não lhes pertence, tudo que não é importante, não é o básico para a vida. Olha o que Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos estranharam. Em outro evangelho diz: Senhor, então é muito difícil, quem vai se salvar? Porque a ideia que se tinha na época de Jesus acerca da salvação estava ligado com bênçãos materiais. E sabe, até hoje as pessoas acham que bênçãos materiais significam bênçãos espirituais. Olha a vida de uma pessoa, se mora numa casa muito bonita, se tem um carrão do ano, um carrão importado, se veste roupas de marca, esse ali está bem com Deus. Aí olham para um outro pastorzinho que um terninho surrado, o sapatinho furado, a igrejinha pequena, ele gosta de ir no monte, ele gosta de orar, mas coitadinho, ele nem está conseguindo direito manter os compromissos da igreja, os compromissos da família. Então, coitadinho, aquele ali está longe de Deus. Que engano, que engano. Deus não vê como o homem vê. As riquezas, os bens materiais não significam diante de Deus o que muitas vezes significam diante dos homens. As pessoas avaliam umas às outras pelo que elas têm, mas Deus avalia o nosso coração. E para entrar no reino de Deus, e para usufruir deste reino, para entrar nos céus e trazer os céus à terra, o céu para a nossa casa, o céu para o nosso coração, o céu para o nosso dia a dia, é preciso abrir mão de um tantão de coisas, ter o coração desprendido. Você sabe quem mais ajuda os pobres? Os pobres. Sabe quem mais sustenta a obra de Deus? Os pobres. Muitas vezes você pensa, puxa, aquele irmão é rico, é empresário, tem muito dinheiro, e você dá com a porta na cara, ou você fica decepcionado quando você pede alguma coisa para missões, para a obra de Deus, porque as pessoas, quanto mais têm, a ganância as faz se tornarem insaciáveis. Insaciáveis. Os homens mais ricos do mundo querem mais, mais e mais, cada vez mais.
Me lembro que quando Paulo, ainda como médico, foi tratar de um jovem, e aquele jovem estava nas drogas, estava tendo problemas sérios de depressão, ele chamou os pais para conversar. E o pai daquele moço era muito rico, aqui em Belo Horizonte, morando lá no Mangabeiras, numa mansão, tinha 7 fazendas, muito gado. E o Paulo, então, falando do filho, a necessidade daquele rapaz de ter um pai presente. E ele perguntou àquele homem, para você, o que significa a vida? O que é a vida para você? Ele olhou para o Paulo e disse, doutor, para mim a vida é ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro. Paulo falou, mas você já tem tanto. Você falou que você já tem 7 fazendas, você mora numa mansão lá no Mangabeiras, o que mais você quer? Ele disse, não, a minha mansão lá é das menores lá no Mangabeiras, tem outras muito maiores que a minha. Fazenda, tem outros muito mais ricos. E assim sempre será. Aquele homem insaciável perdia a própria família, o próprio filho. Por quê? A ganância preso às riquezas. É o que Jesus está falando. O problema não é ter riqueza, é estar apegado a elas. Quão dificilmente. Isso quem está falando não sou eu. Não é um escritor, é Deus. Ele está dizendo como é difícil. E os discípulos achavam que só de ser rico já era abençoado. E Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Aí vem um monte de explicações. Fundo da agulha era aquela fresta na muralha no muro da cidade, onde os flecheiros ali estavam, uma fresta fininha chamada fundo da agulha, não dá para passar um camelo ali. Pode trazer a explicação que for, o que Jesus está dizendo aqui é impossível. Impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Ele diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico. E Jesus conta uma história, não é uma parábola, porque as pessoas nas parábolas não têm nome. A parábola do bom pastor, o pastor não tem nome. A parábola do filho pródigo, nem o pai nem os filhos têm nomes. Mas Jesus diz que morreu Lázaro, um pobre, e morreu o rico. O Lázaro procurava comer do que sobrava da mesa do rico. Ambos morreram. O pobre foi para o seio de Abraão, foi para o céu, foi para o paraíso. E o rico sofrer as torturas. Não o inferno, mas o Hades, a antessala do inferno, se assim podemos dizer. E o rico ali, o Senhor diz que ele ora, ele, pai Abraão, manda Lázaro me refrescar a língua. Não. Manda ele ir lá na casa dos meus irmãos para que eles não venham para aqui. Não, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Lembra que lá na terra, lá quando você vivia regaladamente. Interessante que não falou, você foi um adúltero, você foi um ladrão, você foi um homicida. Não, só fala, você viveu regaladamente, ou seja, egoisticamente. Quanto mais a pessoa tem, menos ela quer compartilhar. Não tem nem amigos, porque tem medo que as pessoas se aproximem dele para pegar dinheiro ou para serem ajudadas. Então, é isso que Jesus está dizendo. Ele diz que a salvação não é pelas obras, porque os discípulos achavam que só de ser rico, porque Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico, os patriarcas foram ricos, Salomão, Davi preparou o reino e Salomão foi o mais rico. Então achavam que a bênção de Deus era a riqueza. Só de ser rico já está bem com Deus. Não é assim. Versículo 26, 27 de Marcos.
Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A salvação não é, vamos dizer assim, uma recompensa pelas nossas boas obras. Não é como muitos acham, que põe na balança o que você fez de bom e os seus pecados, e o que pesar mais, aí você vai. Se você fez mais boas obras, vai para o céu. Se fez mais pecado, vai para o inferno. Não é assim. É impossível para nós a salvação. Não é pelas obras. É impossível que eu e você paguemos o preço da nossa salvação. Impossível. Se você a partir de agora ficar santo, purinho, e os pecados lá para trás? O que fazer com eles? No céu não entra pecado. É impossível. Mas Jesus pagou este grande preço. Ele pagou um mais alto preço, a sua própria vida, para que nós fôssemos salvos. A salvação é tudo, tudo que nós temos e tudo que precisamos. Nós vamos ver que há recompensa para quem deixa tudo por Cristo. Olha que lindo! Em Marcos 10, 28 a 30, na sequência deste texto, então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Pedro estava dizendo para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Senhor, eu deixei as redes, eu deixei o barco, eu deixei a empresa, eu deixei a pesca, eu deixei tudo para te seguir. O que vai ser de nós? O que o Senhor tem para nós? E Jesus responde falando sobre a recompensa de quem abre mão de tudo para Deus. O problema não é ter riqueza, é não estar com o coração nas riquezas, é abrir mão para Deus. E Jesus disse: olha, Pedro, qualquer um que nesta vida abriu mão, deixou casa, deixou família, deixou pai, mãe, irmãos, deixou filhos por amor de mim, vai receber 100 vezes mais nesta terra do que ele deixou. Vai receber 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Claro que haverá perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. É verdade. É verdade o que Jesus disse. Eu e o Paulo abrimos mão de tudo que construímos em 30 anos de profissão. E a gente recebeu 100 vezes mais. 100 vezes mais. Nós temos casas nesse Brasil inteiro. Se falar assim, eu queria passar uns dias de férias no Rio de Janeiro, na Bahia, no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Norte, ou ligar lá para outro país, gostaríamos de estar aí em Paris, gostaríamos de estar aí na Alemanha, gostaríamos de estar na Bielorrússia, gostaríamos de estar no Japão. 100 vezes mais casas, 100 vezes mais mães, irmãos. A gente tem mães, pessoas que querem cuidar, pessoas que velam por nós, pessoas que nos amam. É verdade, é verdade. Abrir mão para Deus é o maior ato de sabedoria. Você vai encontrar
a verdadeira riqueza. Vamos ver a verdadeira riqueza? Olha o que está escrito em Lucas 18, de 18 a 23, a história do jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos ver aqui a verdadeira riqueza. Aquele moço chega para Jesus, ele era muito rico, era dono de muitas propriedades. Como ele era jovem, possivelmente era herança de família, e ele era um bom administrador. Ele diz: Bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Eu quero a vida eterna. Ele tinha um bom coração, ele tinha um bom ideal, eu quero a vida eterna. E Jesus já começa mostrando para ele uma realidade. Olha, você me chamou de bom, só tem um que é bom, é Deus. Você reconhece que eu sou Deus? Você reconhece que o que eu vou falar com você é Deus que está falando? É Deus? Em outras palavras, e Jesus disse: cumpre a lei, cumpre os mandamentos e você vai herdar a vida eterna. Ele pergunta: quais mandamentos? E Jesus cita: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe. Ah, Senhor, eu tenho feito isso desde a minha infância. Eu fui criado obedecendo à lei. Mas Jesus falou só a segunda tábua da lei, a lei do relacionamento entre as pessoas, família, pai, mãe, as pessoas, sobre o roubo, sobre matar. Tem muita gente que diz: eu sou bom, eu sou um bom pai de família, eu nunca matei, nunca roubei, nunca tive vício nenhum, nunca desejei o mal para os outros. Eu sou uma pessoa que, vou ser salvo pelo que eu sou. E Jesus disse: cumpre. Ele falou: eu tenho feito isso desde a minha juventude. Mas ele não tinha a certeza de salvação. Ele não tinha a certeza de que o seu nome estava escrito no livro da vida. Ele não tinha certeza de que iria para o céu com o Senhor. E então Jesus disse, olhou para ele, Jesus o amou e disse: está faltando uma coisa. Uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Depois, vem e me segue, e você terá uma riqueza nos céus. Aquele moço é como se não ouvisse a segunda parte do que Jesus disse: e terás um tesouro nos céus, e terás um tesouro nos céus, e terás a verdadeira riqueza da vida, e terás um tesouro nos céus. Ele não entendeu que a verdadeira riqueza não é aqui, não está aqui. A verdadeira riqueza é lá, é o que nós ajuntamos lá. Por isso Jesus nos diz: não acumuleis para vós outros riquezas aqui na terra. Parece que Jesus falou o contrário, que está todo mundo correndo atrás de riqueza. Tem uma coisa que é mais, que é mais, que é mais, que é mais, que é mais. E não investe no reino de Deus, não investe naqueles necessitados ao seu redor. Querem sempre mais, mais, mais e mais. Falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, abre mão, desprende, desapega
solta. Você está preso às riquezas, está preso aos bens. Tem pessoas que se perdem os bens materiais, elas desesperam, elas entram em depressão, elas suicidam, não conseguem viver abaixo do padrão que tinham. Por quê? Apego às riquezas. A vida é mais do que as coisas. A vida é mais do que a casa, é mais do que a roupa, é mais do que as joias, é mais do que o seu emprego. A vida vem de Deus e a vida deve ser bem vivida para Ele e para a sua glória. Jesus disse, vende o que você tem, dá para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. E então, vem e me segue. Não tem nada mais maravilhoso do que este conselho de Jesus. Não é que o Senhor está dizendo que todo rico tem de vender tudo e dar tudo para os pobres, mas ele tem de se desprender. Saber que aquilo que tem não pertence a ele, mas a Deus. Tudo é do Senhor, vai ficar tudo aqui. Quando eu estive em Genebra, alguém nos conduzindo para conhecermos um pouco da cidade, e ali estava o túmulo do Senhor Safra, o que criou o Banco Safra, aquele mausoléu enorme ali no cemitério dos judeus em Genebra. E então estava contando que no velório daquele homem, alguém perguntou ao contador, quanto foi que o seu Safra deixou? Ele queria saber, estava curioso para saber qual o número da fortuna do Senhor Safra. Quanto foi que o Senhor Safra deixou? E o contador respondeu, ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Nós vamos deixar tudo. Você está caminhando, correndo para ter uma casa? Vai deixar. Correndo para ter um carro? Vai deixar. O que nós corremos para ter aqui não nos pertence. O que nos pertence é a nossa vontade, o livre-arbítrio para você escolher onde vai passar a eternidade. Com o Senhor nos céus, sendo rico das coisas de Deus, fazendo a vontade do Senhor, ou a condenação. Você já fez a sua escolha? Como está a sua vida com Deus? Será que você tem deixado os filhos de lado, a família de lado e tem corrido atrás das riquezas? Será que você tem buscado o essencial da vida, que é Deus? Vamos falar com o Senhor agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, contempla a minha vida, perdoa os meus pecados, lava o meu coração de toda impureza e dá-me uma vida na Tua presença. Quero fazer a Tua vontade, andar nos Teus caminhos e glorificar o Teu nome. Lava-me, limpa-me, dá-me uma vida reta e digna diante de Ti. Eu me entrego a Ti para ser tão somente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. É isso. Entregue a sua vida ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe.